Bom, sobre a correção da História e Geografia, a primeira parte eu mandei um trabalho de pesquisa, né? São 2 pesquisas para História e Geografia e 2 pesquisas para Ciências. Isso não tem como eu corrigir, tá? Eu vou receber quando a gente voltar às aulas e vou avaliar as atividades de vocês, tá bom? Agora, na segunda folhinha que eu passei um roteiro, essa sim dá pra gente corrigir, né? Através do livro, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei como página 8, né? Da página 8 até a 65, 20 perguntas, tá? Então, nós vamos começar a corrigir elas, ok? Bom, a primeira pergunta, explique o conceito de população. Na página 9 tem um texto falando só sobre isso, mas onde está bem resumido isso é no segundo parágrafo, quase lá no finalzinho, que vai falar que é o conjunto de habitantes que vivem em determinado local. Isso é a síntese do que é população. Quem acrescentou mais alguma coisa, ótimo, tá? Mas quem só fez isso já tá bom, já fez certo, tá? Número 2. Cite os nomes e os índices aproximados dos 6 países mais populosos. Também está na página 9, lá no último parágrafo, né? China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil e Paquistão. Os índices, eu passei no caderno para vocês, mas eu vou relembrá-los. Ó, a China, 1.400.000. A Índia, 1.361.000.000, mais ou menos. Depois vem os Estados Unidos com 329 milhões. Depois a Indonésia com 266 milhões. O Brasil e o Paquistão estão bem quase empatados, tá? Um tem 220 milhões e o outro 211 milhões. Em alguns índices isso aqui está ao contrário, tá? Mas pode considerar isso, tá ok? Ou o que vocês têm no caderno, que eu não tenho aqui o índice. Esse índice eu peguei mais atual na internet, tá? 3. O que é centro demográfico e qual a sua utilidade? Então, tá lá na página 10. É uma pesquisa para obter informações sobre a população brasileira, tá? Essa é a mais certa. Se você continua falando, quantos habitantes, onde vivem, que idade têm, quais as suas condições de vida e muitas outras questões. Complementa também, fica mais completo, tá? Se você acertou, parabéns. Bom, e a utilidade? Nós temos aí, do lado da fotografia da página 10, várias utilidades. Pelo menos umas 2, né? Vocês podem colocar, ou se já colocaram, pode ser, serve para cada um, possa conhecer melhor o seu país, os estados e municípios, com as informações do censamento. O governo poderá, por exemplo, identificar os locais onde é mais importante investir em saúde, educação, habitação e transporte. Essa é a primeira. A segunda, descobrir lugares que necessitam de programa de incentivo ao crescimento econômico. E assim vai. Tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 utilidades. Escolhe 2, né? Pelo menos, tá bom? Quem não escolheu, quem colocou uma só, complementa com mais uma, tá bom? É isso aí, a resposta tá aí. Vamos para 4. Explica a diferença entre emigrante e imigrante. Isso está lá na página 12. A gente já falou só um pouquinho na sala de aula, né? Falamos um pouquinho. Então, complementa aí. Está lá no terceiro parágrafo. Emigrante, com E, é quando as pessoas deixam seu país de origem para viver em outro. E imigrante, quando as pessoas entram em um país estrangeiro para morar nele. Tá? Essa é a diferença, a gente já tinha falado. Só para concluir, certo? 5. Fale o que você entende por êxito rural. Tá na mesma página, na página 12, lá embaixo, né? Dizendo que êxito rural é quando as pessoas mudam do campo para a cidade. Ou então, quando elas mudam da cidade ou de estado. Isso acontece muito, né? No estado de São Paulo, que recebe muita gente de outros estados, tá? É isso aí a resposta. Pergunta 6. Que motivos levam as pessoas a migrar? Olha, essa resposta tem que fazer um apanhado no livro, né? Na página 12 mesmo, já fala um pouquinho, ó.
as atividades econômicas atraem mais pessoas. É a última frase da página 12. E lá na página 15 também tem pouquinho, no segundo parágrafo, por questões históricas e econômicas. Então você tem que fazer um parágrafo incluindo tudo isso, todos esses motivos aí, tá? Econômicas, culturais, históricas. Aqui na página 14, que tem um textinho falando sobre os refugiados, também tem outra ideia, que é a ideia da guerra, né? E da perseguição religiosa. É outro motivo que as pessoas migram, tá? Então faz um apanhadinho geral e colocando todos esses motivos aí, ok? Vamos para a próxima. 7. Sendo o Brasil um dos países mais populosos, por que há uma má distribuição populacional? Por quê? É de se pensar. Por quê? Tem a ver com a pergunta anterior, né? Em busca de conforto, situações econômicas, né? Moradia melhor, né? Então são vários os motivos aí que levam ao país como o nosso, tão populoso, concentrar só num lugar, né? Então tem vários motivos e a leitura vai te dar vários outros pontos. Você vai ter que fazer um resumo, né? Não tem uma resposta assim certinha, tá? Mas é tudo isso que eu falei, tá? 8. De acordo com a sua pesquisa e das leituras feitas no livro, explique a origem das características do povo brasileiro. Isso está lá na página 20, um pouquinho de leitura, e a gente falou sobre isso, a primeira coisa que eu fiz com vocês, né? A pesquisa em casa, falando sobre a sua origem. Então, nós temos aí os índios que já estavam aqui, né? Os portugueses que chegaram, depois os africanos, né? Os personagens, assim, principais da nossa origem são esses. Depois veio os italianos, também, né? É um povo bem significativo, importante pra gente. E toda essa mistura aí deu a origem nossa, tá? Então é mais ou menos esse resumo que eu falei. Vocês responderam nesse sentido aí, vocês acertaram, tá? Vamos para a página exercício 9. Explique com suas palavras sobre as discriminações que as pessoas negras e pardas enfrentam. Isso vai estar lá na página 22. E aí, o que vocês colocaram? Quais são essas discriminações? A gente vê na história que desde lá, né, do comecinho, eles foram discriminados, né, não podiam entrar na igreja, não tinham direito à escola, eles sofreram bastante e hoje ainda sofrem, né, porque a gente vê ainda situações, né, de discriminação em cargos importantes, em cargos que exigem mais escolaridade, né? Por isso que tem as cotas e tudo mais, tá? Então, no geral, é isso. Vocês vão ter que responder, teria que ter respondido os problemas que eles enfrentam, tá? Desde lá antigamente, né? Quando houve a abolição da escravatura, né? E até hoje, o que acontece, né? O que acontece com esse pessoal, né? Que teve, assim, como nós podemos dizer, o racismo, né, racismo em si, né? O que é isso, né? Então, você para explicar com suas palavras, tendo essa ideia, tá? Continuando. 11. Na sua opinião, o que devemos fazer para acabar com o trabalho infantil? É lá na página 27. Está falando sobre o trabalho infantil. É uma resposta pessoal? O que você faz? O que você respondeu? Quais ideias que você tem para acabar com isso? Deixar de comprar, denunciar, né, onde tem esse trabalho, conversar com a mãe, não sei, o que você pensa? Qual que é a principal ideia para acabar com isso de vez? Bom, é uma resposta pessoal, então não tem como eu te corrigir, mas a ideia é essa, tá?
12. Explica o que é e quando surgiu o conceito de cidadania. Isso tem bastante informação aqui, que está lá na página 31. Tem bastante coisa, dá para fazer um parágrafo legal. Porém, a ideia principal é essa que está em verdinho. Ser cidadão é ter direitos e deveres como membro de uma comunidade, né? Os direitos e os deveres caminhando juntos, né? Se você quiser fazer com as suas palavras, é mais ou menos isso, tá? 13. Como você e sua família praticam a cidadania no lugar que vocês vivem? É também pessoal. Na página 30 tem várias coisas que vocês podem refletir. Por exemplo, a sua família, você joga os lixos no lugar certo? Ou você é como essas pessoas que eu vejo aqui na minha sacada, jogar o lixo lá num terreno baldio, perto de escola, né? Com risco de aumentar o número de animais peçonhentos, etc. Você pratica essa cidadania? Isso é ser cidadão. Você recicla alguma coisa? Nós temos no nosso bairro, né, várias pessoas que pedem reciclagem, passa pegando. Você separa seu lixo para eles? Isso é ser cidadão. Quanto menos lixo, né, pro lixão, melhor nosso mundo, né? A gente está praticando aí os deveres e direitos. Respeita o sinal de trânsito? Você desperdiça energia elétrica? Você desperdiça água? Você protege a natureza? Você ajuda algum idoso? Você ajuda gestante? Quando você está no ônibus ou quando você está passando por uma faixa onde você vê um idoso, gestante, uma criança, você respeita? Você ajuda eles a atravessarem? Você tem paciência? Isso é uma das coisas que a gente tem para ser cidadão, né? Isso é exercer a cidadania. E aí? Qual foi a sua resposta? Vamos para 14. Você pesquisou sobre algumas leis. Qual delas você achou muito importante? Justifica a sua resposta. Das leis que você pesquisou do trabalho, cite uma, né? Qualquer uma delas. E o porquê você acha ela importante, tá? Você tem que justificar, ok? 15. Dessas leis pesquisadas, qual delas, na sua opinião, não está sendo cumprida? Qual? A do idoso, do trabalho infantil, Maria da Penha, Constituição, qual delas você acha que não está sendo cumprida devidamente? Depois vem a 16, o que significa religião, tá? Que vai estar lá na página 49. Não, 20, 47, tá? Tá na última quadradinho verde. Religião é um conjunto de crenças em um plano espiritual e divino, aceito por uma sociedade que determina regras e valores que devem ser seguidos por seus adeptos. Isso aqui é o conceito de religião, tá? Explica o que significa o termo aplicar tolerância e quem deve praticá-la. É a pergunta 17. Tá no primeiro quadradinho verde da página 47. Tolerar é compreender e aceitar que cada pessoa é diferente na aparência, no modo de ser, de viver, na cultura, nos gostos, enfim. Entender que cada um tem suas particularidades, mas todos têm os mesmos direitos. Isso é muito importante hoje em dia, né? Porque todo mundo tem gosto diferente, pensa diferente, né? Ninguém é igual a ninguém. Só que a gente precisa respeitar, porque todos nós, tendo gosto diferente, a gente precisa respeitar o outro, né? Sempre com muita educação, mesmo que você não pense igual, mas você pode argumentar com educação, né? Isso é tolerar, não xingar, brigar, só porque pensa diferente de você, tá? Isso é tolerar, ok? Continuando então, 18. O livro cita algumas religiões da cultura brasileira. Quais são elas e qual foi o povo que as trouxeram? Bom, na página 49 já está falando sobre o catolicismo, né? Que é do período colonial, que quem trouxe foi os portugueses, né? Porque eles vieram, descobriram o Brasil, tá? Depois vai falar na página
50, sobre a tradição religiosa indígena, que eles estavam aqui, né? Eles recorrem a deuses, né? Então, para ele, a lua é um deus, o sol é um deus, né? A religião deles, certo? Vai falar das religiões afro-brasileiras, na página 51, tá? O texto está falando sobre isso, que os africanos trouxeram. E depois das misturas das religiões, né? Que você pode citar o candomblé, a umbanda, o catimbó, né? Que são misturas, né? Por exemplo, o candomblé foi trazido pelos africanos, certo? E a umbanda, por exemplo, é uma mistura de espiritismo europeu com o catolicismo português. O catimbó já tem influência da religião indígena, tá? Então são algumas misturas aí que vão acontecendo, né? Tá aí no texto. Então é só para citar e falar a origem, ok? Tá facinho também. 19. Qual a importância da religião na comunidade que vivemos? Isso é uma resposta pessoal, né? Você aí na sua religião, na sua comunidade, o que você acha de importante? Por que nós precisamos ter uma religião, né? O que isso nos permite, nos edifica? O que você acha de importante termos uma religião? É uma resposta pessoal, certo? 20. Você participa de alguma comunidade religiosa? Qual? Há alguma data especial comemorada por vocês? Explique como ela é celebrada. Então, aqui tá várias perguntinhas, né? E é pessoal também. Então, você vai falar da sua religião, se tem alguma coisa especial comemorada nela. Todas as religiões geralmente têm alguma coisa especial. E como é isso, né? E a gente vai ter um espaço, um retorno para a gente falar sobre isso, né? Para a gente poder conhecer um pouco mais das outras religiões que tem na nossa sala, ok? E aí encerra a correção dessas 20 perguntinhas. O trabalho bimestral aqui é um mini seminário, que quando a gente retornar eu vou organizar isso, tá bom? Que não tem como eu corrigir agora, ok? Tá bom? Até mais então.